Olá, meus prezados amigos e irmãos em Cristo Jesus. É pela bondade e pela misericórdia de Deus que mais uma vez chegamos até você. A meditação de hoje é em Marcos, capítulo de número 2, versículo de número 3, alguns versículos da palavra. Estaremos falando sobre o paralítico de Cafarnaum. Diz assim a palavra: E vieram ter com ele, conduzindo um paralítico, trazido por 4, e, não podendo aproximar-se dele, por causa da multidão, descobriram o telhado onde estava e, fazendo um buraco, baixaram o leito em que jazia o paralítico. E Jesus, vendo-lhes a fé, disse ao paralítico: Filho, perdoados estão os teus pecados. Versículo de número 8. E Jesus, conhecendo logo em seu espírito que assim arrazoavam entre si, lhes disse: Por que arrazoais sobre estas coisas em vosso coração? Qual é mais fácil, dizer ao paralítico: Estão perdoados os teus pecados, ou dizer-lhe: Levanta-te e toma o teu leito e anda? Ora, para que saibais que o Filho do Homem tem na terra poder para perdoar pecados, disse ao paralítico: A ti te digo, levanta-te e toma o teu leito e vai para a tua casa. Versículo de número 12. E levantou-se e, tomando logo o leito, saiu em presença de todos, de sorte que todos se admiraram e glorificaram a Deus, dizendo: Nunca tal vimos. Glória a Deus, prezados amigos. É um milagre extraordinário de Deus na vida de um homem, que a palavra de Deus nos diz que ele era paralítico. E ele foi levado por 4 amigos, por 4 colegas, 4 pessoas, diz a palavra de Deus, e vieram ter com ele conduzindo um paralítico. Glória a Deus, trazido por 4. Jesus estava em Cafarnaum, ensinando o reino de Deus, ensinando a palavra de Deus. Souberam que Jesus ali estava, e eles levaram aquele paralítico prostrado, deitado ali numa cama, numa maca. Quando eles chegaram na casa ali em Cafarnaum, onde Jesus também gostava de dormir, de descansar, de passar ali os determinados dias, eles correram para lá. Mas quando chegaram lá, tinha muita gente. A multidão era enorme. Onde Jesus estava, havia uma grande multidão. Multidão de pessoas sedentas, pessoas famintas de ouvir a palavra de Deus. Pessoas em busca de uma palavra e pessoas também em busca de milagres. Pessoas também em busca de alguma acusação contra o Filho de Deus, contra Jesus. E a multidão era grande. E aqueles 4 homens com aquela cama, conduzindo aquele paralítico, eles tentaram pela porta, não tinham condições. Foram pela janela, não tinham condições. E agora o que fazer? Mas eles lembraram do telhado. Eles subiram com aquele homem doente, abriram um buraco no telhado e desceram aquele doente bem no meio. E quando eles desceram, aquele homem desceu bem onde estava Jesus. Eles colocaram aquele homem na presença do homem certo, Jesus de Nazaré, o nosso Deus. E a palavra do Senhor nos diz que Jesus, vendo aquela cena, a Bíblia diz que Jesus, vendo a fé daqueles homens e com certeza também do paralítico, Jesus diz a eles naquele momento, no versículo de número 5, Jesus olha para os 4 e olha para o paralítico e diz: Perdoados, filho, perdoados são os teus pecados, ou estão perdoados os teus pecados. Naquele instante foi como se fosse um tapa no rosto de alguns, podemos dizer, de alguns homens que ali estavam, alguns religiosos. A palavra de Deus nos diz que estava ali assentado alguns dos escribas, era um grupo religioso que atacava Jesus, e eles começam a murmurar e reclamar dentro de si mesmo e dizer: mas quem é este homem que se atreve a perdoar pecados, senão
Só Deus é que pode perdoar pecados. E Jesus, conhecendo o coração deles, Jesus naquele momento ele diz, mas qual é mais fácil? É perdoar, é dizer ao paralítico que seus pecados estão perdoados, ou dizer, levanta-te e anda? Obviamente para ele seria difícil, era mais fácil perdoar talvez o pecado do que dizer um paralítico, levantar e andar. E Jesus disse naquele momento, levanta-te, toma o teu leito e anda. E naquele instante, meus amigos e meus irmãos, aquele paralítico levantou, aquele ex-paralítico levantou e começou a andar para a glória de Deus. E a Bíblia diz que ali ele saiu da presença de todos, ele entrou sendo conduzido em uma maca, todo amarrado, mas agora saiu com seus próprios pés, porque quando o homem encontra com Jesus, ele muda de vida. Quando o homem encontra com Jesus, ele muda de caminho. Quando o homem encontra com Jesus, ele muda de trajetória. Quando o homem encontra com Jesus, ele muda de rumo, ele muda de rota. E a palavra de Deus nos diz que todos se admiraram e glorificavam a Deus, dizendo, nunca tal vimos. É isto que Deus veio fazer na vida de um homem, de uma mulher. Fazer milagres, salvar, transformar, mudar a vida de qualquer ser que crê em Jesus. E uma coisa interessante é que aquele homem, ele chegou na presença de Jesus, aleijado, deficiente, e saiu perfeito. Porque a Bíblia diz que Jesus, que o nosso Deus é perfeito. Deus não tem prazer na doença, na morte de ninguém, mas Ele tem prazer na alegria, na paz e na salvação. Aquele homem entrou doente e saiu curado. Ele entrou carregado e saiu com seus próprios pés. Glória a Deus, demonstrando liberdade, demonstrando que Jesus veio para desmanchar, para desfazer as obras do diabo. O homem, o coração do homem pecador, distante de Deus. Jesus veio para pôr um ponto final no sofrimento do homem, principalmente na vida espiritual, na alma humana. Tanto é que quando Jesus olha para aquele homem, Jesus não diz que ele fosse curado da sua deficiência, mas Jesus diz, filho, perdoados estão teus pecados. Por que Jesus foi direto no perdão dos pecados? Porque a maior doença que Jesus estava vendo ali não era a doença física, mas era a doença da alma. O pecado que destrói, que afasta o homem de Deus. Não adianta curar o corpo se a alma estaria enferma. Mas Jesus foi direto no problema. Jesus curou primeiramente a alma e depois curou o corpo. Porque não são as doenças físicas que nos impedem de chegar ao céu, mas são as doenças da alma. É o pecado que nos afasta de Deus. Jesus perdoou o pecado daquele homem, deu a ele cura. E uma coisa interessante é que Jesus mandou que ele tomasse o seu leito e andasse, fosse para casa com o seu leito, carregando o seu leito. Por que Jesus não mandou ele jogar o leito fora? Talvez aquele leito que ele viveu deitado há tantos anos. Mas Jesus mandou que ele carregasse aquele leito. Por quê? Acredito eu, primeiro, para que ele não esquecesse do milagre. Porque todas as vezes que ele olhasse para aquele leito, ele iria lembrar que um dia ele ali esteve, mas um dia alguém, o dono da vida, mandou que ele levantasse e andasse, curando, e com certeza aquele homem nunca mais esqueceu de Jesus, até o dia que ele morreu. Queridos amigos, ouvintes da palavra de Deus, convido você para uma reflexão. Ouça a palavra. Faça uma aliança com Jesus. Aceite Jesus como Salvador. Carregue este leito que talvez você já tenha esquecido de onde Deus te tirou. Lembre-se de onde Deus te arrancou com mão forte e poderosa. Deus abençoe você e sua família. Faça uma aliança com Jesus. Enquanto é dia, enquanto é tempo, enquanto é hora. Pois amanhã pode ser muito tarde. Jesus, ele veio para salvar. Ele veio para entregar sua vida por nós. Nós não merecíamos, mas ele morreu por nós. Ele se entregou por nós. Aquela cruz não era para ele, aquela cruz era para mim, era para você. Aquela cruz era para nós. Aquela cruz era para Barrabás. Mas ele tomou sobre si todo o peso daquela cruz. E ele carregou sobre os seus ombros. No paralítico de Cafarnaum, Jesus mudou sua vida e ele quer mudar sua vida também.
Amém? Deus abençoe. Em nome de Jesus, inscreva no canal, compartilhe a mensagem e ajude-nos a divulgar a obra de Deus, fazer a obra do Senhor. Obrigado, fique com Deus em nome de Jesus. Amém.